Bom dia! Estamos aqui mais uma vez sob a graça e a proteção de Deus. Falo da cidade de Mojimirim, no estado de São Paulo, e eu sei que essa mensagem não apenas é direcionada aos adventistas aqui da cidade de Mojimirim, mas também a todos aqueles que ouvirem esta explanação da palavra de Deus. Portanto, bom dia aos queridos irmãos da Vila Dias, bom dia, feliz sábado aos irmãos do Maria Beatriz, Jardim Silvânia, Igreja Central. Estamos aqui reunidos sob a graça e o poder de Deus. Parque das Laranjeiras, um abraço para vocês também, aqueles que já estão chegando aqui neste nosso culto, que é uma live, né? Porque é um culto diferente. É um culto que eu falo e vocês ouvem, vocês me veem, eu não vejo vocês, mas estamos aqui com a graça e proteção de Deus. Bom dia, Leila, bom dia, irmã Dora, bom dia, Anderson, Priscila, Dora, Lediana, Alessandra, Renata, Eduardo Botelho, Irla. Bom dia a todos vocês. Daílza, estamos orando por você, irmã Daílza, espero que já esteja melhor. Yolanda, Danilo Castilho, Éder, o povo de Deus se reunindo aqui, Dorli, Reginaldo, Rose Muniz, Alessandra, que Deus abençoe sua vida, sua família. Mãe Yolanda, bom dia, Elizabeth chegando também, e agora nos reunimos aqui como o povo de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Este é o momento de nós estudarmos o livro sagrado e louvar o nome de Deus, porque temos vida, porque vivemos num país onde há liberdade religiosa de expressão e apesar das circunstâncias serem muito diferentes do que gostaríamos, nós estamos aqui porque cremos em Deus, cremos em sua santa palavra e descansamos nas promessas que para nós é uma certeza de que em breve nós deixaremos este mundo e iremos viver com Jesus lá no céu. Que Deus possa abençoar você, Sirlene, Cláudio Vital, todos aqueles que estão chegando aqui para essa nossa reunião, né? Não importam as circunstâncias, eu estou ouvindo a música no fundo, né? Adorarei somente a Ti, meu Deus. Que Deus seja louvado, né? Bom dia, feliz sábado, irmã Vilma. E este é o momento de nos reunirmos aqui e dar alguns anúncios também. Nós ainda continuamos com as nossas igrejas fechadas, vamos avaliar com carinho, quem sabe essa semana, para ver a possibilidade, como que vai o desenvolvimento, para a gente encontrar um momento mais seguro para que nós possamos nos reunir, mesmo que alguns, para retomarmos algumas atividades. E enquanto isso, oramos por aqueles que estão enfrentando dificuldades, problemas. Talvez você conheça alguém aqui em Mojimirim que esteja confinado, né? Porque infelizmente foi alcançado aí por esse vírus, né? Vamos orar por essas pessoas. Tem alguns dos nossos irmãos, não apenas aqui, mas no nosso raio de conhecimento, que também têm enfrentado esse problema. Então vamos orar
nesta manhã pelo irmão Aguinaldo, um ancião lá de Sumaré, que está no hospital. Estava entubado até a última informação que eu tive. A irmã Dora, também lá de Sumaré. Marcos Cunha, continuamos orando por você. Ele vai ter importantes consultas agora na próxima semana e nós estamos intercedendo por ele também. E pelos pedidos de todos aqueles que conhecem alguém que foi alcançado, né? Nessa semana faleceu uma enfermeira aqui de Mojimirim, que dedicou a vida a isso. Com certeza a família está enlutada. Vamos orar também por esses familiares, né, que sofreram essa perda terrível e quantos outros também que estão enfrentando essa luta, né? Hoje é dia de drive-thru solidário. Então as nossas igrejas, a partir das 2 horas, teremos ali uma equipe para recebê-los e principalmente a sua doação. Este é um momento de que nós falamos de amor, mas demonstramos amor através da nossa solidariedade. Então, aproveite a oportunidade, separe alguns alimentos que você possa para repartirmos com aqueles que estão enfrentando uma pressão maior, inclusive até mesmo alimentar. Como estamos entrando no inverno, seria bom também, se você tiver algum agasalho, dar uma olhadinha aí, que você não usa, que talvez possa alcançar alguém que precisa. Então, drive-thru solidário, hoje, como já é de nosso costume, né? A partir das 14 horas em nossas igrejas. Que Deus possa realmente abençoar aqueles que podem dar e como aquele ditado, né? Quem tem põe, quem não tem tira. Então, se você precisa, procure-nos também, a ASA, que é um departamento da igreja, para ajudar aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades, inclusive na questão básica, né? Às quartas-feiras nós temos tido uma boa frequência aqui na nossa live. Estamos estudando os mais belos salmos da Bíblia. Então, cada salmo é mais fantástico do que o outro, né? Tem um contexto, tem uma história, e assim nós vamos nos fortalecendo na fé. No próximo sábado, na próxima quarta-feira, o salmo que vamos estudar é o Salmo 37, que é outro salmo maravilhoso. E eu espero vocês às 19 horas para juntos estudarmos o que a palavra de Deus nos diz. Aos domingos à noite estamos mudando o horário, então fiquem atentos. Amanhã, 19 horas, estamos antecipando um pouquinho para terminar mais cedo e assim as pessoas que estão assistindo podem descansar também para as lutas da vida da próxima semana. Então amanhã, 19 horas, com o pastor Vitor, você terá a continuidade do tema A Identidade de Jesus, ok? Então esses são os nossos encontros aí que podemos compartilhar a mesma fé e a mesma esperança. Bom, é momento agora de nós orarmos, né? Pedir a iluminação da palavra de Deus para um tema importantíssimo para os nossos dias que estudaremos nessa manhã. Então, incline a sua fronte, onde quer que você esteja, e vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, louvamos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Esta bondade, esta misericórdia que nos traz aqui para nos reunirmos virtualmente em teu nome. É o momento em que o adoramos, o louvamos, te servimos de alma e de coração. E, portanto, te pedimos que abra a nossa mente para compreendermos a tua santa palavra. Queremos também interceder por aqueles que estão enfrentando o coronavírus e outras doenças também. Nós já mencionamos alguns nomes, tu conheces todos. E, portanto, nós apenas nos unimos para dizer, Senhor, nós confiamos em Ti, em Teus planos e no Teu cuidado para conosco, para com a nossa família. Então atende a necessidade de cada um dos Teus filhos, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que estão preocupados porque alguém da família está enfrentando este mal, que todos sejam consolados pelo Divino e Santo Espírito. Nós aqui também queremos Te agradecer, porque temos vida, temos oportunidades e fazemos parte do Teu povo. O povo que
tem como bandeira a bandeira ensanguentada do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E nós te agradecemos ao Senhor pela sua dádiva de amor e de sacrifício. Agora, aceite o nosso coração. É tudo que podemos lhe dar e que ele seja receptivo à influência do teu Espírito e que possamos ser verdadeiros discípulos teus, dignos, não pelos nossos merecimentos, mas pelo grande Deus que tu és. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Marcos, bom dia, Kátia, Mel, Fernando Pereira dos Santos, Fernando Mucinato, Jussi, Marilene, Isa Dantas, Ellen, alguém até essa semana, né, me chamou a atenção e falou: pastor, não seria talvez melhor acabar com esse citar nomes? E aí eu respondi para a pessoa: é o meu rebanho. Se eu não interagir com o meu rebanho, não tem sentido. Apenas pregar a palavra de Deus. Eles fazem parte das minhas orações diárias e eu sou responsável espiritual pela vida deles. Então, queridos, tenham paciência. O nome que eu vejo aqui, eu menciono, não posso encontrar pessoalmente, mas hoje à tarde, quem sabe, eu posso encontrar alguns no drive-thru, que eu vou estar passando em algumas das nossas igrejas, né? Maria Aparecida, bom dia. Ellen, Maria José Soares, enfim, o povo de Deus está reunido. E agora, como nós já temos orientado, é o momento em que você pode abrir a sua sala de vídeo para compartilhar essa mensagem. Depois aqui da nossa saudação, dos nossos anúncios, é o momento em que nós vamos repartir a palavra de Deus. Então você pode tranquilamente compartilhar, porque é possível que através desse seu ato de testemunho, como vimos na lição, parabéns aos irmãos da nossa Escola Sabatina Distrital, Pedro, Vivian, Pastor Nunes, hoje com o Pastor Guilherme também. Enfim, foi uma bênção. E o desafio de testemunhar. Então, este é um modo de nós testemunharmos. Então, compartilhe a página da igreja central aqui de Mojimirim, abra uma sala de vídeo, curta a nossa página, assim você vai estar dando oportunidade para outras pessoas também entrarem aqui na nossa página e obterem o benefício da mensagem dessa manhã. E o tema desta manhã são os seguidores do Cordeiro. É Apocalipse 14. Nós vamos estudar hoje Apocalipse 14, mas como nós sabemos, Apocalipse 14 faz parte, integra um livro, e esse livro tem uma finalidade. E nós sabemos que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, para aqueles que vivem nos últimos dias da história desse mundo, porque exatamente esse livro deixa claro, juntamente com Daniel, o livro do profeta Daniel. Apocalipse 14, ele faz parte de uma seção do Apocalipse, que começa no capítulo 12 e passa pelo capítulo 13. E claro que tudo isso lida com a batalha final entre o bem e o mal. No capítulo 12, nós encontramos detalhes a respeito do tempo do fim, né? Por exemplo, o verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o capítulo 12 ele termina exatamente falando dessa perseguição, essa perseguição das hostes do mal no tempo do fim contra o remanescente. O remanescente é designado aqui aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O capítulo 13, ele apresenta os agentes do mal nesse conflito. Então, você encontra aqui no capítulo 13 a descrição da besta, você encontra a descrição de como ela ressurge e ressurge com força para a batalha final. E no capítulo 14 nós encontramos os agentes de Deus nessa última grande guerra, nessa última grande batalha. E Apocalipse 14 é dividido em 3 partes, que
nós vamos estudar aqui nessa manhã. A primeira parte apresenta as características e quem são os 144 mil, né? O povo remanescente de Deus. Após isso, a partir do verso 7 até o 13, nós encontramos os detalhes das 3 últimas mensagens angélicas, que a mensagem de Deus final, para que haja decisão entre salvação e perdição. E no final do capítulo, a partir do verso 14 até o fim, nós encontramos a vinda do Filho do Homem e as consequências que serão geradas por este ato de Deus, né? Então, essas 3 porções de Apocalipse 14, elas estão em contraste com as 3 porções do Apocalipse 13. Por isso que nós precisamos estudar, e quanto mais estudamos, mais nós vemos a manifestação do poder de Deus na vida de cada um de nós e na vida da sua igreja. Então essas imagens simbólicas do Apocalipse capítulo 13 apresentam, vamos dizer assim, o bando de Satanás. E Apocalipse 14, os seguidores do Cordeiro, que é exatamente o tema desta manhã. E eu quero desde já convidá-lo para que você permaneça. E se você não está ainda no bando dos bons, no bando que segue a Jesus, o bando de Cristo, se una a estes que estão proclamando a última mensagem de advertência ao mundo. Muito bem, vamos ler aqui então Apocalipse 14, verso 1 até o verso 5. Preste atenção comigo na leitura, ou se você tem a sua Bíblia, pode tomá-la e acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui a descrição dos 144 mil e as características que eles possuem. Aí a primeira pergunta que surge quando a gente fala em 144 mil, e talvez você tenha essa pergunta aí na sua mente: pastor, este número é literal? Serão apenas 144 mil contadinhos? Ou é um número simbólico? Sim, nós cremos que é um número simbólico. Porque 144 mil seria a multiplicação das 12 tribos de Israel simbolicamente, né? 12 vezes 12, quanto que dá? 144. Então, esses 144 mil seriam representantes simbólicos de todo o povo de Deus. Então, esse número, ele apenas representa aqueles que decidiram ser os seguidores do Cordeiro e não se atém ao número literal. Não serão 144 mil apenas. Podem ser muito mais do que estes, ou pode ser 144 mil. O número, ele é simbólico. Simbólico daqueles que serão os representantes de Cristo e darão a última mensagem de advertência ao mundo. E o mais importante, eu costumo também dizer, não é você saber se é um número literal ou simbólico. É importante que você seja um dos 144 mil. Amém? Nós precisamos fazer parte desse povo que tem divulgado, tem pregado a última mensagem de advertência ao mundo. Então, 14, verso 1, o Cordeiro nós sabemos que é Jesus. Jesus está com um pé sobre o Monte Sião, Jerusalém.
Então, simbolicamente, ali Jesus deu a sua vida por nós na cidade de Jerusalém. Jesus volta para buscar os seus e com ele, simbolicamente, estão ali os representantes daqueles que foram salvos, os 144.000. Eles têm uma característica muito clara, muito específica, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome de Jesus e o nome do seu Pai. O que significa que o caráter de Deus, o caráter de Cristo está em sua mente, está em seu cérebro, está em seu coração. E eles vivem em função disso. E o texto continua dizendo, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Águas no Apocalipse significam pessoas, muitas pessoas, multidões, milhares, milhões, né? E uma voz de grande trovão, como uma voz forte. Também a voz que ouvi era como de arpistas, que tangem a sua harpa. Ali estão os 144.000. E eles cantam um cântico diante do trono, que ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000. Por quê? Porque só eles viveram os últimos acontecimentos da história do mundo. Então eles são privilegiados, mas ao mesmo tempo eles sofrem a pressão como talvez nunca outros já sofreram, a pressão do mal para destruir o remanescente, o povo de Deus. Então estes 144.000 agora são apresentados já vitoriosos, mas a guerra foi brava, a guerra foi terrível. E eles agora celebram. Então eles estão aqui sendo apresentados em comemoração. Mas aqui a palavra de Deus diz, estes não se macularam com mulheres. Como é que a gente entende isso? No Apocalipse, o símbolo de mulheres são igrejas. Igrejas verdadeiras ou igrejas falsas. Sempre oposição entre o bem e o mal. Então, os 144.000, eles não se misturaram com os enganos satânicos. Na verdade, eles vivem de acordo com a palavra de Deus. Eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, Apocalipse 12, verso 17. E a característica marcante deles é a obediência, a fidelidade a Deus. E eles então não se misturam com o erro. Por quê? Porque eles já entregaram a sua vida a Cristo Jesus e não vão aceitar que alguém diga o que a palavra de Deus não disse como regra e prática. Por isso que haverá essa oposição, porque eles não aceitarão a troca do sábado verdadeiro, que é um dos mandamentos da lei de Deus, pelo domingo, como se isto fosse normal e natural. Por quê? Porque a palavra de Deus não diz isso. São esses que guardam todos os mandamentos de Deus e não mandamentos de homens. Então, eles são os seguidores do Cordeiro, o título da mensagem desta manhã, né? Por onde quer que vá. Quem eles seguem? Eles seguem o Cordeiro. O que o Cordeiro diz, para eles, é mais do que lei. É a própria vida de cada um deles. São felizes em seguir aquele que deu a sua vida por todos os que aceitam o seu convite de graça. Foram redimidos dentre os homens e eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias são os primeiros frutos. Na verdade, eles são os últimos, né? Porque viveram a última fase antes da segunda vinda de Cristo e a destruição dos ímpios através dos cataclismas que envolverão o nosso planeta. E os ímpios morrerão sob os efeitos dos furacões, sob os efeitos de todas as manifestações de uma natureza conturbada. Os salvos, como nós sabemos, eles serão então levados por Jesus para viver 1000 anos no céu. E os ímpios que restarem aqui nesse planeta serão destruídos, porque o planeta, ele próprio, como se explodirá, e os ímpios vivos morrerão todos. Esta é a mensagem de Deus para aqueles que não aceitarem o convite da graça. A outra característica bem decisiva dos 144.000, não se achou mentira. Veja, a mentira tem um pai. O pai é Satanás, o inimigo, né? A serpente. Deus é verdade. Deus só diz a verdade. Deus, ele só fala a verdade. Então, por isso que nós podemos
não apenas crer, mas viver em função das promessas do nosso Deus, porque Ele não apresenta nada que não seja a mais pura verdade. Em oposição, o inimigo lidera uma legião de anjos que promulgam o engano. E aqueles que seguem e aceitam os enganos satânicos, eles estão em oposição direta àquele que é a verdade, né? Aquele que só fala a verdade. E os seguidores do Cordeiro são honestos, são leais e só falam a verdade. Na sua boca não tem mácula, né? Não tem nódoa. Eles vestem uma roupa que foi preparada pelo céu, né? Uma veste branca, que significa a pureza de Cristo agora nos cobrindo, né? Das nossas pecaminosidades, para que nós representemos dignamente o Cordeiro de Deus. Bom, já vimos aqui os 144 mil, a sua definição, a sua característica, né? Eles foram comprados por Jesus na cruz do Calvário. E agora chegamos então a essa segunda parte, que é a mensagem dos 3 anjos. Vamos ver a primeira, que diz aqui, vi outro anjo, verso 6, Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, a palavra anjo em grego é agelos, que significa mensageiro. Então, esta é uma mensagem de quem? É uma mensagem de Deus. E enquanto as forças do mal, no capítulo 13, emergem da terra, do mar, os anjos vêm de onde? Os anjos vêm pelo céu, significando que eles trazem como mensageiros uma mensagem para o mundo, a última ou as últimas mensagens para este planeta. Então, esses anjos são enviados por Deus e eles, ao mesmo tempo que trabalham para dar essa mensagem ao mundo, eles também se unem aos 144 mil para distribuírem esse último convite da graça para aqueles que estão perdidos. E esses 3 anjos não se curvam à imagem da besta. Eles são representantes legítimos do Deus eterno. E os 144 mil se unem a eles para darem estas mensagens últimas de advertência. A identidade do remanescente mostra que eles receberam uma missão. E enquanto batalham contra as forças do mal, eles pregam, eles divulgam, eles entregam estas últimas mensagens de advertência ao mundo. E a mensagem é dita em grande voz. Essa mensagem, esse evangelho eterno, nada mais é do que o plano da salvação. O plano da salvação deve chegar a cada nação, tribo, língua e povo. E chegará. De que forma nós não sabemos, mas nós que faremos parte e já fazemos parte do remanescente de Deus, nós seremos utilizados de acordo com as nossas possibilidades para dar essa mensagem para todas as pessoas. E aquilo que nós não conseguirmos com os nossos meios, com os nossos talentos, não tenha dúvidas, o Espírito de Deus vai fazer chegar esta mensagem a todas as pessoas, para que todas possam decidir de que lado estão nesta última grande batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Dizendo em grande voz, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória. Nós não podemos nos encurvar, nós não podemos adorar um outro que não seja o Deus verdadeiro. E veja que essa tentação, ela já vem de muito tempo. Se você lembrar, os 3 companheiros de Daniel estiveram diante desse desafio. Se encurvar diante de uma estátua, né? De uma estátua de ouro, que representava o poderio de Nabucodonosor. Mas eles foram fiéis. E nós conhecemos a história como o próprio Jesus, ele entra na fornalha de fogo ardente e passeia com aqueles 3 jovens
porque eles são representantes legítimos dos 144 mil, só que viveram muito tempo antes. Mas eles tinham o amor a Deus, a fidelidade a Deus, como o mais importante motivo para viver. E eles foram salvos daquela fornalha de fogo ardente, esquentada 7 vezes mais, né? Então, isso mostra que os remanescentes de Deus, eles vêm testemunhado. Depois nós podemos encontrar os valdenses, nós podemos encontrar os cristãos que morreram de todas as formas, para não negar que o seu Deus, o único Deus verdadeiro, eles adorariam em ninguém mais. Então, aqui nesse momento, para o mundo todo fica bem claro: temei a Deus e dai-lhe glória. Glória só a Deus, obediência a Deus e não a palavra de homens. Entre seguir a Deus ou seguir aos homens, nós vamos seguir a Deus, absolutamente. E diz assim: é chegada a hora do seu juízo. Então nós anunciamos que o julgamento, ele já começou. E de acordo com a profecia, esse julgamento, ele já começou em 1844, quando Jesus deixa o santo para entrar no lugar santíssimo. E esse estudo é longo, mas a gente vai citando aqui, e alguns que já conhecem vão relembrando, certo? Então, a partir de 1844, o juízo vindicativo, ele já está sendo desenvolvido. Deus está passando o nome de cada ser humano, desde Adão até o último, para que seja um julgamento fiel, um julgamento justo. E eu me lembro ainda quando criança, em uma das igrejas adventistas, eu morava na cidade de Cascavel, era um garoto, e o pastor da época, né, ele pregando, ele dizia: o seu nome pode estar sendo passado agora. E eu, como garoto, tremi na base, né? Puxa, e aí, como é que fica? Depois, compreendendo um pouco mais, o julgamento de Deus não está preso ao tempo, né? Ao nosso tempo. O julgamento, ele vai ser feito, vai ser um julgamento fiel, justo. O importante é que, no final da minha vida, ou se eu estiver vivo quando Jesus voltar, eu seja encontrado fiel, leal, digno do nome do Cordeiro, um verdadeiro discípulo de Cristo, fiel e leal até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Inclusive, a perseverança dos santos é algo que nós encontramos aqui no livro do Apocalipse. Então, anunciamos o julgamento final. Os que guardarem os mandamentos, os que fizerem o bem, serão salvos. Os que rejeitarem os mandamentos de Deus, rejeitarem adorar a Deus, e tão somente a Deus, estarão entre os perdidos. E uma característica aparece de maneira explícita aqui: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, adoração é o tema que vai definir se eu vou estar entre os 144 mil, se eu vou estar entre os salvos, ou eu estarei do outro lado, entre os perdidos. Porque aquele que adora a Deus recebe o quê? O seu sinal, né, na fronte, aqui 14, verso 1, escrito está na fronte daquele que aceita a soberania de Deus, que aceita adorar o Deus verdadeiro, está ali a impressão de Deus, que é a fidelidade aos mandamentos de Deus. Então está bem claro e bem definida essa questão. Esses recebem esse sinal, por quê? Porque são adoradores do Deus verdadeiro, aquele que fez o céu, o mar, a terra e a fonte das águas. Então, a característica decisiva dos 144 mil é que eles são os representantes legítimos de Deus. Eles anunciam a chegada do juízo e, ao mesmo tempo, eles deixam claro que só o Senhor Deus pode e deve ser adorado, servido, obedecido. Esses somos nós. Entre obedecer a Deus e obedecer às leis dos homens, nós sempre ficaremos com a lei de Deus. Ah, mas isso pode me trazer algum prejuízo. Aqueles que são fiéis e leais a Deus não medirão nenhum esforço para continuar em sua fidelidade a Deus. É os 144 mil, é o povo remanescente de Deus, é eu e você, nós
Nós que vamos manter em nossa mão a bandeira do Cordeiro que deu a sua vida por nós, até o fim. Funciona assim. A segunda voz, verso 8. Seguiu-se outro anjo, dizendo, o segundo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Interessante que essa segunda mensagem, ela não fala em grande voz. As outras duas falam em grande voz, mas a segunda não. Por quê? Porque as consequências dessa segunda mensagem, elas são terríveis para os ímpios. E os efeitos dessa guerra, que simbolicamente começa com a grande Babilônia, representada aqui a grande Babilônia, ela reverbera até a destruição final dos ímpios. Então o seu efeito já vem sendo sentido e continuará até o fim. E a mensagem, essa mensagem diz, caiu, caiu a grande Babilônia. Babilônia aqui é a primeira vez que ela é mencionada no Apocalipse, apesar de ser mencionada muito lá, claro, no livro de Daniel. Mas Babilônia, ela simboliza todas as forças de oposição a Deus. Todos aqueles que se opõem a Deus, eles se juntam aos seguidores de Babilônia. E os seguidores de Babilônia são aqueles que seguem o pai da mentira, aquele que arregimenta as forças do mal para perseguir as forças do bem. Então a mensagem diz assim, acabou a oportunidade. Quem está em Babilônia estará perdido para sempre. Vai surgir um reino que jamais deixará de existir. Aquela imagem da pedra, né, que bate nos pés, na perna da estátua de ouro e de outros metais, né, que representa exatamente a volta de Jesus, termina com esta perseguição, termina com essa oposição e nunca mais se levantará o mal. Portanto, é o fim. Caiu, caiu a grande Babilônia. E todos aqueles que, de alguma maneira, estão arregimentados às forças do mal, ou seguem a mentira, o engano, ou em oposição se colocam contra Deus e os seus seguidores, estes serão destruídos junto com Babilônia. Diz aqui, tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição significa o quê? Mudar o certo pelo errado, né? Tirar o certo e colocar o errado. E nós sabemos como isso tem sido feito ao longo dos tempos, inclusive a substituição da obediência ao sábado, porque o mandamento, o quarto mandamento do sábado, diz que nós devemos guardar esse mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, Deus abençoou. Então, e santificou esse dia. Então, quando alguém chega e diz, não, vamos mudar isso, sem que Deus seja o autor desta ordem, ele está se juntando ao quê? À prostituição espiritual. E aquele que promove isso, né, esta desobediência a Deus, essa fuga daquilo que Deus tem deixado, é o inimigo, é Satanás, é Lúcifer. Ele, desde o princípio, trabalha em oposição a Deus, mas agora terminou. A porta da graça está fechada. Fechada para quem? Para aqueles que fizeram a sua escolha. Terceira voz, né, ou terceiro anjo, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, aqui nós encontramos a terceira mensagem. E a terceira mensagem deixa claro, ou você receberá o sinal de Deus na fronte, ou você que adora a besta e a sua imagem, recebe a marca espúria
na sua fronte também. Então a decisão está na nossa mente, está no nosso cérebro, né? na fonte onde todas as nossas decisões são tomadas, inclusive nesse momento. Nesse momento você está ouvindo a palavra de Deus, você pode aceitar e fazer parte ou continuar fazendo parte do povo de Deus, do remanescente, ou você pode dizer, eu acho que isso aí é exagero e é melhor eu fazer do meu jeito, né? Vou fazer da minha maneira. Lembra de Caim? Deus falou que é para fazer desse jeito? Não, eu vou apresentar frutas, mas as minhas frutas são as mais lindas que existem. Mas não foi o que Deus pediu, não foi o que Deus ordenou. Então esta é a questão. Ou eu sou fiel e obedeço a Deus e a seus mandamentos, ou eu receberei a marca da besta e da sua imagem. E aqui é todo um estudo para a gente entender que as forças espirituais do mal se unem às forças físicas do mal em nosso planeta. E agora tentam impor a todos os seres humanos a fidelidade e a obediência à besta. Aquele que é o líder das forças do mal. Não tem como a gente dourar a pílula, não tem como fugir dessa questão, porque aqueles que aceitam a mensagem e agora rejeitam o domínio, a imposição da besta, eles se unem aos fiéis, se unem ao remanescente. E esses que aceitam essa última mensagem de advertência, testemunham de um Deus de amor que quer salvar todas as pessoas. Agora, aqueles que rejeitam essa mensagem, a Bíblia diz, beberão do vinho da ira de Deus, sem mistura de piedade, que simboliza que receberão os efeitos das 7 últimas pragas. A partir disso, ficam definidos apenas e tão somente 2 grupos. Os que recebem o sinal de Deus, que são a fidelidade aos seus mandamentos, às suas recomendações, à sua vontade, né? Recebem na sua fronte de forma definitiva, e aqueles que recebem essa impressão de sua decisão na sua fronte também, e seguem as orientações e a imposição da besta e da sua imagem, e recebem a marca na fronte ou sobre a mão. Muita gente pode discutir sobre como é esta impressão, mas basicamente não precisamos fugir muito disso. A designação do Apocalipse é que aqueles que são fiéis a Deus são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. No capítulo 19, verso 10, diz que a fé em Jesus é o testemunho de profecia. É a voz profética. Obedecem e seguem as orientações da voz profética que nos incitam, que nos recomendam que nos mantenhamos fiéis mesmo sob a pressão da besta e da sua imagem. Interessante que a melhor imagem que a gente entende de qual será essa pressão é como se a gente estivesse sendo amassado. Por quê? Porque quando começarem a cair as 7 últimas pragas, precisarão encontrar responsáveis por isso. Por que o mundo está sendo bombardeado de todas as formas? Esses dias mesmo já está surgindo aí o comentário, né, de alguns, né? Agora é gafanhoto, agora é furacão, agora é pandemia. Olha, isso é uma amostra bem pequenininha. Por quê? Quando as 7 últimas pragas estiverem caindo, tentarão encontrar o bode expiatório. O bode expiatório são aqueles que estão promovendo com a sua rejeição de unir-se às forças constituídas em oposição a isso e estão gerando este mal para a humanidade, para o mundo. Então, essa perseguição, ela tem uma razão de ser sob os efeitos da dor que estão sentindo, das perdas que estão sentindo pelo peso das 7 últimas pragas. Eles encontram então quem são os culpados. E quem são os culpados? Os que recebem na fronte o sinal de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles são culpados. Então vocês podem imaginar que como nós seremos vistos e tratados por todo mundo? Como os párias da sociedade,
como os ignorantes, os teimosos que estão trazendo o mal. Pense só um pouquinho se nesse momento se encontrasse, como alguns até chegaram a dizer, não, quem é culpado dessa pandemia são os chineses. Né? E eu não estou entrando aqui na questão apenas se é ou não é, a questão é apenas da acusação, apenas de encontrar alguém que seja o culpado pelo mal, pelos sentimentos, pelas perdas que a raça humana está vivenciando. Então, estes defendem a bandeira ensanguentada de Emanuel, e a besta e a sua imagem defendem que todos devem se unir, mas se unir sob os seus termos. E estes, a Bíblia diz, beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Significa o quê? Sem piedade. Sofrerão a destruição. Inclusive, este é o ato estranho de Deus. Porque Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é bondade. Mas o ato estranho de Deus será exatamente a destruição do mal e de todos aqueles que estão seguindo as ordens do mal, aqueles que estão se encurvando diante da besta, da sua imagem, aqueles que estão seguindo o falso Messias, o falso Cristo, né? Aquele que se apresenta com características de bondade, mas é o líder daqueles que odeiam a Deus e que não aceitam a liderança de Deus. E chegamos ao verso 12, que é outro texto maravilhoso. Aqui diz, 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Repetido do capítulo 12, verso 17. Para que você e eu não tenhamos nenhuma dúvida. Quem são os seguidores do Cordeiro? Quem serão aqueles que vão cantar o cântico novo que ninguém pode aprender? São aqueles que viveram esmagados pela perseguição, esmagados pela incompreensão, mas continuaram fiéis. São esses que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É você, sou eu, somos nós. E são aqueles a quem nós vamos levar essa mensagem de advertência, a última mensagem de advertência, e vamos dizer, caiu a grande Babilônia. Ou você agora aceita a verdade e se une aos seguidores do Cordeiro, ou você será destruído junto com as forças do mal, junto com as forças de Babilônia. Entendam que esse tema não é um tema apenas devocional, esse é um tema de vida ou morte. Aqueles que forem salvos estarão junto com o Cordeiro sobre Jerusalém, o Monte Sião. Eles cantarão o cântico da experiência de quem venceu pelas forças de Cristo. E aqueles todos outros que rejeitaram o convite da graça, miseravelmente verão Jesus voltando e dizendo aos rochedos, cai sobre nós, nós perdemos a oportunidade. Será que algum desses estará lá porque eu fui omisso em dar as últimas mensagens de advertência ao mundo? Eu creio que eu e você precisamos nos preocupar com isso. Será que estamos fazendo tudo o que é possível para levar essa mensagem de fé, de esperança, àqueles que estão perdidos em Babilônia, perdidos na prostituição espiritual, enganados por líderes e falsos líderes, que têm outros interesses que não seja a salvação da alma? Sim, queridos, é tempo de nós usarmos todos os recursos, porque os seguidores do Cordeiro, eles não têm nenhuma dúvida, eles não têm nenhuma dificuldade em saber a quem pertencem, a quem a sua lealdade é dedicada. É ao Cordeiro de Deus, que já tirou o pecado do mundo e que agora volta em glória e majestade para buscar os seus fiéis, para buscar as suas primícias, os 144.000, aqueles que não se misturam com o erro, não aceitam o erro, você e eu. Perseverança. Tem traduções que dizem a paciência. Essa perseverança é a mesma que mencionei anteriormente. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Como que eu persevero até o fim? Confiando nos méritos sacrossantos de Cristo Jesus. Depondo a minha fé e a minha fidelidade a Cristo.
a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, aceitando a soberania de Cristo em minha vida e em meu coração? Verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Duas características importantes aqui. Essa voz vem para dizer que aqueles que dormiram no Senhor estão reservados para a salvação e para a vida eterna. E por isso são felizes. Então, felizes os mortos que morrem no Senhor. Por isso que eu digo, queridos, viver é muito bom. E eu quero viver bastante, você também. Deus nos fez para viver. A morte é inimiga de Deus, é inimiga da raça humana. Mas aqueles que descansam no Senhor fiéis, leais, aqueles que descansam na certeza de que Jesus em breve voltará, para eles é como um sopro, né? É como um segundo. Descansam dos seus trabalhos, descansam das suas lutas, mas descansam firmes no Senhor. A voz que ouvirão, logo depois que fecharam os olhos, será Jesus os chamando para a vida. Mas nós sabemos, porque a palavra de Deus diz, não para uma vida de mais alguns anos, ou que seja de mais um século ou mais, para uma vida eterna. Queridos, aqueles dos nossos pais, dos nossos queridos que dormiram no Senhor, dormiram nessa maravilhosa esperança. Eles descansam na certeza de que não continuarão no pó da terra. E você e eu, se formos alcançados pela morte, não importa se seja uma morte normal, uma morte terrível, uma morte, não importa o tipo de morte. O que eu preciso é descansar nas promessas que são para nós certeza. Felizes os que morrem no Senhor. Estão reservados para a salvação. Descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quando eu leio as suas obras os acompanham, significa que a nossa fidelidade em vida vai ajudar muitos outros ainda a aceitarem o convite da graça. Então, o meu bom exemplo, as minhas palavras, os meus atos de fidelidade ao Cordeiro ainda ecoam mesmo depois que eu já morri. Porque os meus filhos, aqueles que me conheceram, têm um referencial daqueles que dormem no Senhor. Então, por isso que os meus atos, as minhas ações continuarão reverberando mesmo depois que eu feche os olhos e deixe de viver nesse mundo. Mas grata e maravilhosa será a reunião logo após os últimos acontecimentos preditos aqui no Apocalipse. Pois Jesus volta, e Jesus volta para buscar aqueles que perseveraram, os santos que perseveraram, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e têm a fé em Jesus. A partir do verso 14 é a ceifa, está aqui no Apocalipse. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Quem é? Jesus, o nosso rei, o nosso Senhor, veio como criança, mas agora vem como rei dos reis e o Senhor dos senhores. O Criador de todo o universo, vem para buscar aqueles que são seus. Vem para buscar você. Vem para me buscar. Vem para nos buscar a todos. E ele vem feliz, ele vem radiante, vem acompanhado dos seus milhares e milhões de anjos. Este que a Bíblia diz, né, que é semelhante a filho do homem. Como Jesus mesmo se chamava? Filho do homem. Não é outro, é o seu Cristo, é o nosso Cristo. E diz aqui que ele tem na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Ele é o rei, ele é o Senhor. Ele tem os seus seguidores, ele tem aqueles que foram salvos, eles estão todos reservados, o nome deles está escrito no livro da vida, e ele vem agora para buscar cada um deles. Alguns estarão vivos, outros estarão mortos, mas Deus conhece o lugar, Deus conhece os átomos que formam a vida de uma pessoa, o corpo de uma pessoa, e ele vai agora transformar esses átomos em um corpo
que nós não sabemos como é, mas preparado para viver a vida eterna com Ele no céu. Queridos, aqueles que estiverem vivos serão transformados pelo mesmo átomo, pelos mesmos átomos que são gerados por Deus, que são preciosos para Deus. E ele então diz: agora é o momento da ceifa. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Significa o quê? Acabou. Acabou. Existem agora só dois lados. Os fiéis que estão me aguardando, que estão olhando para cima, que estão sendo perseguidos pelas hostes do maligno, aqueles que também dormiram no Senhor, que estão aguardando nas preciosas promessas e certeza da ressurreição, e os ímpios. Então, agora vou ceifar o grão para levar para o céu, para viver comigo, e as uvas serão ceifadas, que representam aqui, nessa imagem, os ímpios e os infiéis. O texto ainda continua dizendo: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Nada mais é uma imagem simbólica da liberação de Deus para que os elementos que hoje estão seguros para que nós tenhamos vida sejam soltos. Então é por isso que os furacões, os maremotos, todos serão soltos. Quer dizer, eles poderão realmente invadir, tomar esse planeta de todas as formas, saraivada. Tudo aquilo que nós sabemos que pode destruir a vida humana vai estar livre, com livre acesso, para que os ímpios sejam destruídos, aqueles que estiverem vivos, porque os mortos permanecem até ao fim dos 1000 anos. E o anjo, ele cumpre a ordem daquele que vem para esse mundo para buscar os seus. E quando Jesus vai descendo com o seu séquito real, com os seus milhões e milhões de anjos, com toda a glória do céu, com toda a glória do universo, o esplendor da face de Jesus, da glória dos anjos, faz com que os olhos dos ímpios sejam cegados, mas não os seus e os meus olhos. Nós olharemos com firmeza para cima. Nós olharemos com o nosso olho já cansado deste mundo mau e pecaminoso. E nós conseguiremos ver Jesus que vem nas nuvens dos céus. Por que poderemos ver? Porque nós somos os seguidores do Cordeiro. Porque nós preferimos até a morte do que deixar de seguir aquele que tanto nos amou, que deu a sua vida por nós. Nós somos parte do remanescente. Nós fazemos parte dos 144 mil. Queridos, não existirá nenhum outro lugar melhor do que estar fugitivo nos lugares mais distantes dessa terra, perseguidos de todas as formas, ameaçados de morte, mas poder olhar para cima e dizer: este é o meu Deus. A minha fé sempre esteve baseada nesta certeza de que Ele voltaria para me buscar. E agora eu posso ver. Não haverá nenhum outro lugar mais seguro na terra do que este, porque o resto do planeta estará sendo destruído totalmente pelas forças da própria natureza, liberadas agora pelos anjos, como diz aqui o Apocalipse. Eles têm autoridade sobre o fogo. Vai pegar fogo na terra toda. Não é à toa que depois que nós somos levados para o céu, quem olha para a terra, a narrativa da terra é uma terra destruída. O fogo acabou com tudo.
absolutamente tudo. Mas você, seguidor do Cordeiro, estará ao lado de Cristo, ao lado dos salvos de todos os tempos, guiado para viver com Ele na Nova Jerusalém. Em primeiro lugar, na cidade de Deus, na cidade santa, e depois voltar para então viver eternamente neste planeta, mas transformado, renovado, reconstituído pelo mesmo Deus que nos criou para ser a nossa moradia eterna. Aqui fala ainda no verso 20 a narrativa da desgraça dos ímpios, né? O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, até a boca dos cavalos, simbolicamente. É tanto sangue, é tanta destruição. Eu tenho certeza, não por medo, mas por amor a Jesus, que você não quer estar aqui com esses que serão destruídos. Eu e você queremos estar entre os redimidos, entre os salvos, entre aqueles que foram fiéis até o fim e agora vivem a alegria, a felicidade de viver com o Cordeiro. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Pai, aquele que nos resgatou, aquele que nos deu a promessa de que um dia iria voltar, e Ele voltou. E agora nós viveremos tudo aquilo que Ele sempre pensou para cada um de nós. Nós somos os fiéis. Daniel, falando sobre isso, no capítulo 12, verso 12, diz assim: bem-aventurado que espera e chega até 3.335 dias. É um período profético, né? Após esse período profético que se junta com as 1.200 tardes e manhãs, e esse é um outro estudo, esses que permanecerem fiéis são felizes, serão felizes para sempre. Querido, eu queria que você se unisse a mim, não apenas nessa esperança, mas nessa certeza. Jesus em breve voltará. E Ele voltará para você. Ele voltará para nós. Eu quero continuar sendo um seguidor do Cordeiro. Eu quero fazer parte dos 144 mil. E você? Coloque aí no seu Facebook: eu sou seguidor do Cordeiro. Eu quero ser fiel até o fim. Eu quero fazer parte dos 144 mil. O mundo nem sabe quem são os 144 mil. Muitas pessoas não têm a mínima ideia, mas você sabe. Você é conhecedor e você já tomou a decisão de que lado você está e sempre estará. Então coloque aqui na nossa página. Vamos fazer um exercício. É como se a gente levantasse a mão na igreja. É como se a gente ficasse em pé. É como se a gente dirigisse o nosso pensamento a Deus e dissesse: Senhor, eu sou teu. Sou miserável, sou pecador, falível, vivo no meio do pecado. Mas, Senhor, coloque sobre mim a tua veste de justiça, a tua veste branca, para que eu possa dignificar o teu nome, para que eu possa me unir a estes anjos, mensageiros de Deus, e dar a última mensagem de advertência a este mundo. Senhor, eu sou imperfeito. Parece até que não tenho muitos talentos, mas eu consagro todos eles a Ti. Que Deus te abençoe, querido irmão. Que Deus te abençoe, querida irmã, jovem. A você também que já tem os cabelos embranquecidos, ou que já nem mais tem cabelos, continue firme até o fim, porque vai valer a pena. Você pertence àqueles que serão os habitantes do novo mundo, da nova terra. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora. Vamos pedir a Deus que nos dê forças, coragem para permanecermos firmes, leais e fiéis até o fim. Incline a sua fronte, oremos. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez a nossa mente e o nosso coração foram enchidos de esperança e certeza que a Tua palavra nos dá. Que aqueles que forem fiéis, aqueles que guardarem os Teus mandamentos, tiverem a Tua fé, o Teu testemunho em sua vida e em seu coração, serão salvos da destruição final.
farão parte daqueles que cantarão o cântico de Moisés, aqueles que cantarão este cântico que ninguém mais terá condições de aprender, porque viveram sob o peso, sob a perseguição, sob todos os testes que as forças da besta e da sua imagem impõem sobre todos os moradores da terra. Mas nós seremos aqueles que representarão o Cordeiro de Deus. Nós seremos aqueles que permaneceremos fiéis até o fim. E seremos salvos não pelos nossos méritos, não porque de alguma maneira te obedecemos, mas porque te amamos de tal maneira que o colocamos como primeiro em nossa vida e em nosso coração. Abençoe aqueles que me ouvem, que me assistem nessa live, os membros das igrejas aqui da cidade de Mojimirim. Hoje, cada um na sua casa, mas em breve voltaremos às nossas igrejas, faremos planos, projetos, sob a tua liderança para levar essa mensagem de advertência aos habitantes desta cidade e de todas as que precisam ouvir que há graça, que há esperança, desde que recebam o sinal na fronte de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Abençoe o teu povo aqui reunido virtualmente. Abençoe aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão presos pelas garras físicas ou pelas garras do pecado. Liberta-os pela tua graça e pelo teu amor, pela tua misericórdia, e dá-nos sempre a certeza de que não estamos nesse mundo e não nascemos nesse mundo por obra do acaso, mas somos teus e permaneceremos assim até o fim. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por Jesus, o nosso Senhor. Pelo nome dele oramos e agradecemos. Amém. Quem serão os seguidores do Cordeiro? Você já sabe. Eu já sei. Seremos nós. Seremos nós que viveremos em função disso. Seremos nós que estaremos firmes até o fim. E apesar das lutas, dos problemas, Deus vai nos manter firmes e leais até o fim. Tem uma música aqui no fundo, muito bonita. Eu deixo essa música com vocês. Desejando um feliz sábado. Hoje, drive-thru solidário, 14 horas. Amanhã à noite, 19 horas, Pastor Vitor, nesse mesmo canal. Que Deus te abençoe. Sejamos os legítimos seguidores do Cordeiro. Um abraço e um feliz sábado a todos. Feliz sábado a vocês. Que Deus abençoe a família. Edilena, Sandra, Elizabeth, Teodoro, Messias, Sandra Gonzalez, Doutor Henrique, Mel, Lediana, Renata, Rosa. O seu nome está escrito no livro da vida. Continue firme até o fim. José Francisco, Tânia, Denise Tamion, Fernando, Jussi, Reginaldo. Um dia Deus vai chamar assim. E nós estaremos entre os salvos, entre os remidos. Que Deus te abençoe. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Um abraço. É você, sou eu, somos nós. Amém.
Não importam as circunstâncias. Fiel até o fim. Somente a ti, Jesus. Tchau.